Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a primeira parte do projeto da boneca mamãe. Os materiais que eu usei e o molde está na descrição do vídeo. Eu usei malha cotton 8% elastano. Risquei usando um lápis de desenho. E vou costurar. No corpinho eu deixo a parte de cima aberta, na perninha eu deixo a parte de baixo também aberta, o bracinho eu costuro tudo e a cabeça também costuro toda. Já costurei. Recortei deixando a margem da costura, corpo, a cabeça, eu cortei na parte de trás da cabeça para uma pequena abertura para encher. Nos bracinhos eu dei uns piquezinhos nas partes arredondadas e observem a marcação que eu fiz cortando a aberturinha para a gente poder desvirar a peça. Fiz a mesma coisa com as perninhas, dei uns piquezinhos nas partes arredondadas e vou fechar. Observem como eu fecho a parte do pezinho. Eu acerto costura com costura e passo uma costura em cima. Já costurei. Agora eu vou posicionar as duas pernas para fazer as aberturas por onde eu vou desvirar a peça, para que elas fiquem espelhadas. Já desvirei e enchi a perna, também fechei a abertura que eu tinha feito. Os bracinhos a mesma coisa, enchi e fechei a abertura. A cabeça eu deixei em aberto para mostrar para vocês que é só com linha de costura. Eu fecho de maneira bem simples, porque depois não vai ficar vendo essa costura. Fechei. E agora, usando linha de crochê, eu vou fazer a marcação dos olhinhos. Eu gosto dos olhinhos um pouco mais perto um do outro. Eu acho que o rostinho dela fica mais bonitinho. Tô fazendo a marcação. Arremato atrás. E marquei o outro olhinho. Agora, usando linha de crochê de uma cor diferente, nós vamos fazer os cílios da bonequinha. Fiz o outro cílio.
E usando uma moeda de 10 centavos, eu vou fazer a marcação da boquinha. Usei um lápis para fazer a linha. E com a mesma linha de crochê, nós vamos bordar a boquinha. Lembrando que qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu respondo, tá? E assim eu bordo toda a boquinha. Agora eu vou usar botões meia pérola com pé de 10 milímetros para fazer o olhinho e linha de crochê preta. Apertem, pressione o botão para que ele não fique solto antes de amarrar. Para fazer o acabamento da cabeça, eu risquei na malha e vou recortar em cima da linha, sem deixar margem para costura. Reservei, fiz o corpinho, já enchi e vou fechar a parte de cima que eu tinha deixado aberto para poder desvirar a peça e colocar enchimento. Eu estou usando linha de crochê, da mesma cor que eu vou fazer o cabelo da bonequinha. Posicionei o corpo na cabeça e vou prender fazendo alguns pontos. Já tá preso. Agora eu pego a parte do acabamento e com a mesma linha de crochê eu vou costurando na cabeça da bonequinha. Observem como eu posiciono. Fiz isso em toda a volta, deixando a partezinha de baixo no pescoço sem costura para colocar enchimento, para que a cabeça fique redondinha. Coloquei enchimento e vou terminar de fechar a abertura. Já fechei. E agora nós vamos fazer o nariz. Eu usei uma moeda de 10 centavos, mas eu vou deixar no molde o tamanho certinho para vocês. Lembrando que não é para deixar margem de costura, é para cortar na linha do molde. Usando linha de costura, eu vou fazer um fuxico. Vou colocar um pouco de enchimento e usando o palito de churrasco eu vou arrumando o enchimento, porque é uma peça pequenininha. Já fechei o fuxico. E vou usar só um pouquinho de cola quente para fixar o nariz.
É importante que seja só um pouquinho para que não fique escorrendo no rostinho. Você pressiona e segura firme até colar. Para fazer o cabelo, eu usei essa lã. Usei também uma capa de caderno duro e dei 15 voltas, sem apertar a lã. Dei 15 voltas folgando a lã direitinho. Vejam que o caderno ele tem 29 centímetros. Cortei de um lado e cortei do outro lado. Eu medi o meio, mas não amarrei no meio, amarrei meio de lado, um pouco de lado. E amarrei também nas pontas. Para fazer o cachinho, eu usei a medida da minha mão e dei 10 voltas. E amarrei no meio. E fiz vários cachinhos. Para colocar o cabelo na boneca, eu usei cola quente. Vou passando na costura e colando aos poucos. E depois eu passo o finalzinho, eu colo na parte de trás. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou começar a colar os cachinhos e observem a posição em que eu vou colando. Eu queria agradecer a todos vocês que têm deixado comentários nos vídeos. É muito importante para mim saber se vocês estão gostando e ter o contato de carinho com vocês. Muito obrigada. Observem a posição que eu vou colando os cachinhos. E fiz isso por toda a cabeça. Agora eu vou cortar as pontinhas que sobraram. E vou montar as perninhas, lembrando que se vocês preferirem montar as perninhas antes do cabelo, pode fazer. Observe a posição das perninhas. Eu vou usar linha de crochê.
Agora é importante que você aperte e segure firme antes de amarrar, para as perninhas não ficarem soltas. Amarrei várias vezes e vou esconder a linha. Escondi a primeira linha. Cuidado quando você for cortar, cuidado para não cortar o corpinho da boneca. Vou esconder a outra linha. Para fazer a roupinha da boneca, eu deixei margem para costura. Eu usei um tecido de popeline e vou usar um bico rendado de 4 centímetros. Eu vou dobrar para fora, fazer uma dobrinha e costurar o bico em cima. Eu vou fazer 2 costurinhas no bico. Já costurei. Vejam que eu fiz 2 costuras. Esse é o lado avesso e o de cima o lado direito. Vou colocar direito sobre direito. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Virei e vou fazer uma nova costura. Já costurei. Vou usar a linha de crochê para fazer um pesponto na cintura. Lembrando que eu deixo um pedaço da linha solto para que eu possa amarrar no final, no corpinho da boneca. Já fiz o pesponto e vejam que eu deixei a linha para amarrar. Vou fazer a mesma coisa nas perninhas, começando pelos lados. Marquei o lado e vou fazer o pesponto em cima do bico. Deixando a linha solta no começo para poder amarrar. Vejam que eu deixei dos lados e deixei também na frente da roupinha da boneca. Já amarrei nas perninhas. E agora franzi e vou amarrar também na cintura da bonequinha. Vou usar lacinhos de fita de cetim, lembrando que vocês devem sempre selar as pontinhas da fita. Eu uso um isqueiro com fogo, um fogo do isqueiro para selar as pontinhas, para não ficar desfiando, e colei nos lugarzinhos que eu amarrei usando cola quente. Ficou fofura a roupinha. Para fazer o vestido, eu usei um tecido estampado, foi Oxford, mas você pode usar o da sua preferência, medindo 30 centímetros por 70. Eu vou virar do avesso para fazer a costura fechando do lado. Já costurei.
e vou fazer uma bainha. Eu sempre gosto de passar um alinhavo antes. Fiz o alinhavo, costurei e depois da costura retirei o alinhavo. Lembrando que eu sempre gosto de passar o ferro para que fique mais bonito. Usei um bico rendado, o mesmo que eu fiz na roupinha. Eu vou costurar ele fazendo preguinhas. Vou repetir o mesmo processo colocando o bico um pouquinho mais alto, para que fique em 2 camadas. Eu não coloquei as medidas porque vai depender da quantidade de preguinhas que você fizer. Esse bico ele tem 4 centímetros de largura. Usei um bordado para fazer o acabamento. Eu usei a costura zigue-zague para prender esse bordado. E agora na parte de cima eu vou fazer uma dobra e usando linha de crochê eu vou fazer um pesponto começando na parte de trás, na costura. E deixando a linha solta para a gente poder amarrar no pescocinho da boneca. Já arrumei no pescocinho da boneca e vou amarrar. Pressione, segure firme antes de amarrar. Para fazer a manguinha, eu cortei no mesmo tecido, deixando margem para costura. Fiz uma bainha, lembrando que eu sempre gosto de fazer um alinhavo antes da costura. Alinhavei. E passei a costura. Em cima dessa costura, eu vou colocar o mesmo bordado usando o pontinho zigue-zague. Agora eu vou fechar a manguinha do lado. E usando linha de crochê, eu vou fazer um pesponto. Começando pelo lado. Deixei a linha para poder amarrar no bracinho da boneca. Agora eu vou desvirar a manguinha para fechar a parte de cima em forma de fuxico.
fechei completamente o fuxico e agora eu vou vestir a manga do bracinho da bonequinha. Eu arrumo antes de amarrar. Observem que eu deixo a costura para a parte de dentro do bracinho. No pescoço, eu usei esse aviamento para fazer um detalhe. Eu vou colar usando cola quente. Fui colocando cola aos poucos e em pouca quantidade para não sujar. Lembrando que vocês podem soltar a criatividade de vocês e decorar da maneira que vocês acharem melhor e usando os materiais que vocês tiverem em mãos. Agora vamos colocar os bracinhos, observe as posições. Vou usar a linha de crochê. Nesse momento é importante que você passe a agulha tanto na roupinha quanto no bracinho da boneca para que ele fique preso. Observem que eu escondo a partezinha do fuxico para que ele fique dentro do bracinho. E agora, antes de amarrar, aperte e segure firme. Amarrei várias vezes e vou esconder a linha. Escondi a primeira linha, cuidado na hora de cortar para não cortar a roupinha da boneca. E vou esconder a segunda linha. Vamos colocar os lacinhos de fita de cetim nas manguinhas. Lembrando que nesse vídeo nós estamos fazendo a mamãe e na segunda parte, que será o próximo vídeo, nós vamos fazer a filhinha. Usando a linha de crochê agora, nós vamos fazer os dedinhos dos pezinhos da boneca. Eu entro
num lugar aleatório. Faço pontinhos no mesmo lugar, passando de um lado para o outro. Faço um pequeno arremate escondido na parte de baixo, para quando cortar o início da linha não ficar solto. E vou dando formas aos dedinhos. Lembrando que eu faço 2 dedinhos na parte de dentro e 3 dedinhos na parte dos lados. Observem a posição para que o outro lado, o outro pezinho, vocês façam espelhados, ficando 2 dedinhos na parte de dentro e 3 dedinhos na parte do lado, na parte de fora do pezinho. Cuidado para não cortar o pezinho quando for cortar a linha e quando for cortar o nó do início. Da mesma forma, fiz o outro pezinho. Para fazer a flor, eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo com molde dessa florzinha que temos aqui no canal. Colei a florzinha no cabelo. E coloquei um pouco de maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós faremos a filhinha. Até o próximo vídeo.